amigos, vamos lá? Eu sou o Alexandre e vou comentar com vocês as questões aí do seu simulado do Enem, do Sistema Positivo de Ensino. Então, vamos lá. Começar aí por aquelas questões consideradas top, aquela que nós precisamos dar uma atenção a mais. A primeira questão que eu quero que você veja comigo é a questão 61, e eu estou fazendo a prova da versão A, então a questão 61. Essa questão, ela trata sobre a situação de cartografia das escalas. Então, antes de resolvê-la, deixa eu chamar a atenção de você para uma coisa. Quando você tem a escala de um mapa, a escala é a relação de tamanho, de proporção, de área, entre o mapa e a realidade. Entre a realidade e o mapa. Entre a representação, o mapa, e o terreno, a realidade, a superfície. Bom, aí nós temos duas maneiras de apresentar a escala que são usuais. Qual é? A escala numérica, quais são as escalas numéricas e as escalas gráficas. Numa escala numérica, você tem uma fração. Então, esse exemplo aqui, qual é a leitura? 1 para 10 milhões. 1 centímetro no mapa, é uma constante, o numerador da fração, equivale a proporcional a 10 milhões de centímetros no terreno. Muita gente pergunta, pô, mas como é que eu sei que é centímetros para centímetros? Regra, convenção. Então, 1 centímetro no mapa é igual a 10 milhões de centímetros no terreno. Então, 10 milhões para 1. A realidade foi reduzida a 10 milhões de vezes. Abaixo você tem a mesma escala, mas representada de outra maneira. Aí, a escala gráfica. Na escala gráfica, como o nome sugere, você tem a representação gráfica, um desenho, uma régua graduada. Os intervalos regularmente são de 1 centímetro, e aí você vai observar aqui, 1 centímetro equivale a quanto? Equivale a 100 o quê? Quilômetros. Então, 1 centímetro, 100 quilômetros, 2 centímetros, 200 quilômetros, 3 centímetros, 300, 4 centímetros, 400. Daí você tem a unidade de medida dizendo o que mostra cada centímetro. Veja uma coisa, 1 centímetro igual a 10 milhões de centímetros. Cada quilômetro tem 100 mil centímetros. Então, 10 milhões de centímetros equivalem a 100 quilômetros. Aqui você tem a escala nominal. 1 centímetro igual a 100 quilômetros. 1 centímetro igual a 100 quilômetros. 10 milhões de centímetros são 100 quilômetros. 1 centímetro igual a 100 quilômetros. Então, isso é a leitura das escalas, isso é muito importante. Agora vamos para outra coisa. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, você pode fazer na sua casa, isso pode ser extremamente útil. Você pega lá o Google Maps, quando você mexe no Google Maps, aparece aqui a escala. Então, eu estou gravando isso em Curitiba, aqui no Paraná, e eu peguei um pedacinho aqui de Curitiba, inclusive nas imediações de onde estamos gravando. E aí o que acontece? 1 centímetro, a escala gráfica, 1 centímetro é igual a 100 metros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, 100 metros igual a 10 mil centímetros. Então, aqui você tem a escala gráfica, 1 centímetro igual a 100 metros, 1 centímetro igual a 10 mil centímetros. Muito bem. Aqui, se você observar, você vê detalhes das ruas de Curitiba. Ah, tá. Então, muito bem. Agora, quer ver uma coisa? Eu desejo ver na tela do meu celular agora onde que está Curitiba e os seus arredores. Aí você mexe lá, olha só, agora tem Curitiba e os seus arredores, as cidades próximas. Olha o que aconteceu com a escala. A escala ela fica menor, 1 centímetro igual a 10 quilômetros, 10 quilômetros igual a 1 milhão de centímetros. Veja, para que eu veja um pedaço só das ruas de Curitiba, se eu reduzir a realidade 10 mil vezes, eu vejo detalhes. Agora, para ver na tela do meu celular Curitiba e seus arredores, eu tive que reduzir 1 milhão de vezes. Agora eu quero ver nessa mesma tela uma parte do Brasil. Eu tive que reduzir 20 milhões de vezes. Aí que vem a sacadinha. Quanto maior o denominador da fração, menor é a escala. Porque veja, aqui eu reduzi Curitiba 20 milhões de vezes. Cada centímetro mostra 200 quilômetros aqui. Aqui eu reduzi 1 milhão. Aqui eu fiz uma redução de 10 mil. Então, quanto maior o denominador, menor a escala. E quanto menor a escala, menos detalhes, menos informações eu vejo. É em cima disso que basicamente trabalha a questão que eu vou resolver com vocês agora. Então, você tem que saber ler a escala e ter essa sacadinha de o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena. Quanto maior o denominador, mais eu reduzo a realidade. A escala fica menor e eu vejo menos detalhes. Legal? Isso você pode brincar na telinha do seu celular. Outra coisa,
né? Claro que muitos de vocês já sabem disso, mas, por exemplo, o Google Maps, que é muito popular, ele tem um negocinho aqui, assim, um menuzinho, sabe? Se você picar aqui, o que você pode ver? Esse mesmo mapa, as informações de satélite. Você pode ver, por exemplo, a mobilidade do trânsito. Isso é o que a gente chama de geoprocessamento. Então, essa coisa das escalas, das novas tecnologias, ó, de captar informações, satélites, radares, à distância, remoto, censo remoto, botar isso em plataformas digitais, processar, divulgar, o geoprocessamento, isso é uma coisa que o Enem já trabalhou várias vezes. E é uma coisa que, claro, não é nova, mas que esse nosso momento aí, né, permitiu que as pessoas tivessem acesso. Vejam, uma situação como essa, né, você conseguir ver imagens de satélite, aqui o trânsito e tal, e aumentar a escala e diminuir a escala. Isso era uma coisa que há alguns anos aí, né, você precisava ter supercomputadores, era uma coisa restrita. E hoje, veja, está acessível a todo mundo. Por isso que o Enem, que é uma prova muito do dia a dia, está batendo nessa porta. Então, vamos resolver essa questão aí, a questão 61. Ela diz assim, os primeiros levantamentos de solos no Brasil datam da década de 1950, meados da década de 80, graças às expedições do projeto RADAN. O que é o RADAN? É o Radar da Amazônia. Foi um levantamento feito por aviões, aerofotométrico, que foi levantando a região, hoje a gente pode usar a palavra escaneando a região. Esse projeto depois foi estendido para o Brasil inteiro. Aí o texto vai dizer, né, que a Embrapa, empresa brasileira de solos, foi lá e fez os mapas. Só que veja, esses mapas estão em escala 1 para 5 milhões. A realidade foi reduzida a 5 milhões de vezes. Aí o texto diz assim, quer ver? Ó, haja vista que as dimensões continentais do Brasil, essas representações em pequena escala, reduzir 5 milhões de vezes, a distribuição dos solos aparecem problemas de generalização. Claro, você pega um país grande como o Brasil, que tem uma variedade de solos, e veja, mostra numa escala pequena, porque uma área grande eu tenho que reduzir muito para o mapa, então é uma escala pequena. Veja que acaba dando generalizações. E o próximo texto, ele diz assim, as representações do espaço, da superfície, né, são ferramentas de conhecimento, devemos melhorar e construir de forma a torná-las mais eficazes, para nos permitir compreender melhor. Então os dois textos eles estão discutindo o quê? A questão da escala. Aqui foi reduzido 5 milhões de vezes, tem generalização, e ele diz que nós devemos usar ferramentas para visualizar isso cada vez melhor. Então vai fechar justamente a alternativa A. Os dois textos estão vendo a discussão da necessidade de buscar constantemente uma escala adequada para que selecione as informações pertinentes para a representação do espaço pesquisado. Você já entendeu, mas ó, aqui eu tive que escolher a escala pertinente para ver o que eu quero, né? Detalhes das ruas de Curitiba ou um pedação do Brasil e parte do seu litoral. Beleza? Então, essa questão aí, ó, questão 61 da prova fechou a alternativa A. Por que as outras não podem? A dificuldade de se representar adequadamente os espaços geográficos consideravelmente grandes como os continentes, realmente há uma dificuldade de você representar com qualidade, mas não é o que está discutindo ali. Ele está dizendo que nós temos que buscar no texto a escala adequada. A impossibilidade de representações fidedignas com a realidade sugere que os autores aceitem as limitações? Bom, é verdade que você não consegue pegar a forma esférica da Terra, porque a Terra é redonda, né? Claro que é, né? E o que acontece? Representar no plano sem que ocorram deformações. Você não tem como fazer isso, não tem como representar a forma esférica no plano sem deformações. Toda vez que você reduz, você acaba tendo generalizações. Mas veja, não é que os autores aceitem, eles estão dizendo, olha, vamos pegar a escala melhor. E veja, hoje com novas tecnologias, mesmo com essas limitações, os mapas estão cada vez melhores. As problemáticas de representação cartográfica do território nacional, uma vez que até os mapas simples, como os de solos, são em pequena escala, primeiro que um mapa de solo não é simples, veja que foi feito um levantamento aí aerofotométrico. E eu posso decidir fazer esse mapa numa escala grande ou pequena. Né? Não é que é imposto que seja escala pequena e o mapa fique ruim. As dificuldades para se escolher a escala correta para a representação dos principais mapas temáticos, ainda que já existam instrumentos consolidados para isso. Bom, isso realmente você tem uma dificuldade de escolher a escala, mas o texto está discutindo lá os solos e depois diz que o outro texto diz que nós devemos buscar. Então, a opção melhor, a alternativa A mesmo, certo? Então, fechamos aí essa questão. Vamos lá para a próxima questão, a questão 63. Aí essa questão diz assim, na votação em favor do meridiano de Greenwich, houve 22 votos a favor e 2 abstenções, França e Brasil.
e um voto contra. São Domingos, né, era colônia do Haiti e tal, não concordava com o argumento comercial e queria, aparentemente em solidariedade à França, que o meridiano não fosse escolhido pela dominância econômica, mas pelo processo intelectual, qualidade inquestionável da França, que destacava na produção cultural da época. Bom, gente, na verdade esse texto é muito bacana, né? Eu sou suspeito de falar dele, mas ele não vai ajudar muito na resolução depois ali do teste, tá? Mas o que acontece? Houve uma reunião, a Convenção de Washington, que decidiu qual era o meridiano, né, de origem. E na época brigaram Washington, Paris e Londres. Você sabe que o meridiano de origem é o meridiano de Greenwich, que passa em Londres. Então, isso é uma história que dá para falar muito, mas basicamente isso pelo progresso científico que a Inglaterra ela ofereceu. Foi a Inglaterra que conseguiu estabelecer com qualidade as longitudes, né? Porque a latitude norte e sul. A latitude nós conhecemos há muito tempo. Quando começa o outono e a primavera, o sol incide, né, na linha do Equador. Quando começa os verões e os invernos, verão no norte, no Trópico de Câncer, verão no hemisfério sul, Trópico de Capricórnio. Então a latitude ela até pode ser reconhecida por questões astronômicas. Você marca um ponto na superfície e uma estrela. Daí você tem um certo ângulo. Você se deslocando para o sul, esse ângulo muda, para o norte, esse ângulo muda. Então a latitude é conhecida há muito tempo, mas a longitude não dá, né? Porque a Terra gira de oeste para leste e veja, as estrelas não servem como boas referências para isso. Então foram os ingleses que desenvolveram um cronógrafo, né? Um relógio que balança, tal, e ele não para. Hoje parece uma coisa boba, mas na época era bastante significativo. E com isso eles conseguiram estabelecer a longitude. Você vai dizer, mas como que um relógio ele vai ajudar a estabelecer leste-oeste, a longitude? Por uma coisa simples, né? A Terra dá uma volta a cada 24 horas e ela gira 360 graus. Então ela gira 360 graus em 24 horas. Ela avança, 360 divididos por 24 dá 15. Ela avança 15 graus de longitude a cada hora. Então eles pegaram um relógio, né? E ficaram lá em Londres, quando o sol alinhou com Londres, meio-dia. Regular esse relógio. Vamos para o mar, por exemplo. Tá, então vamos navegando. Tá. Eu estou aqui no mar, no meio do mar agora, o sol alinhou com a posição que eu estou no mar. É meio-dia, certo? O sol está alinhado aqui, ó, certo? Meio-dia. Que horas marca esse relógio? Porque esse relógio está marcando a hora de Londres. Vamos imaginar que ele esteja marcando 15 horas. Então onde eu estou é meio-dia, lá é 15. Tem 3 horas de diferença, não tem? 3 horas 45 graus de longitude, certo? Porque aqui é 12, o relógio está marcando a hora de Londres. Ele foi regulado lá. Então tem 3 horas de diferença, 45 graus. E assim os ingleses saíram mapeando, né, a longitude do mundo inteiro. Então quando foi feita essa conferência, né, alguém disse, olha, vamos reconhecer o meridiano lá de Londres, por uma questão que passa em Greenwich, né, observatório, por uma questão científica, até econômica e tal, e até hoje a gente reconhece, então, o meridiano de Greenwich. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito legal que conta toda essa história e fácil de lembrar o nome, Longitude, né? E ele conta a história do Harrison, um homem muito simples, que desenvolveu esse relógio, um gênio aí, pouco conhecido. Mas então aqui, essa chamada é só para a gente brincar com isso aqui, quer ver? Ó? O Brasil possui 4 fusos horários, sendo que a hora oficial é -3 em relação a Greenwich. -3, então 3 horas atrasado de Greenwich. Porque como a Terra gira para o leste as horas adiantam, para o oeste as horas atrasam. Então é -3, isso até pode ser marcado como -3 GMT, menos 3 horas de Greenwich Mean Time, ou UTC, Tempo Universal Coordenado. Mas então a hora oficial do Brasil, né, a hora de Brasília, é 3 horas atrasado. Se em Greenwich 17 horas, que horas serão em Brasília? Bom, 17, atrasado 3 horas, 17 menos 3, 14. Então tá, mas eu acho bacana a gente observar isso aqui. Ó. Aqui você tem a organização dos fusos horários. Então, ó, aqui passa o meridiano de Greenwich, ele é a referência teórica. Então, ó, a cada 15 graus muda a hora, tá vendo? Então, se aqui 17, 16, 15, 14 em Brasília. Como o Brasil tem 4 fusos, né?
um fuso nas ilhas oceânicas, por exemplo, Fernando Noronha, o fuso horário de Brasília, o fuso horário, por exemplo, de Campo Grande, de Manaus e o famoso fuso horário do Acre. Então veja, se alguém perguntar assim, que horas no Brasil? Depende, mas pela hora oficial de referência, que é a capital, Brasília. É igual você perguntar assim, que horas na Rússia? A Rússia tem vários fusos horários, estão vendo? Mas a hora de referência é Moscou, assim como nos Estados Unidos, é Washington, e assim a banda toca. Mas então, ó, aqui é a referência. Para o oeste as horas atrasam, para leste as horas adiantam. Claro que de qualquer ponto da Terra, tá vendo? Ó, do Acre para Brasília, as horas adiantam. Para leste, a Terra gira para leste, né? A gente vê primeiro o Sol a leste, né? Então, ó, para leste as horas adiantam, para oeste as horas atrasam. O movimento e rotação e o Sol é que determinam as horas, né? Você está lá na sua casa, você vê o Sol nascer às 6 da manhã, ó, 6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 15 horas, 18 horas. Beleza? Então essa é a situação aí do sistema dos fusos horários. Só uma observação aqui. Você pode dizer, Alexandre, esse teu mapa não está meio esquisito, não? Tá, os fusos horários aqui tá legalzinho, tá vendo? Né? Mas aqui ficou uma bagunça, tudo torto assim. É porque quando você estabelece os meridianos, assim, isso é o limite teórico. Os países não respeitam isso, né? Porque senão cortaria, por exemplo, cidades ao meio, estados, pequenos países. Isso não é legal, né? Então eles respeitam os limites que a gente chama de limites práticos. O Brasil, como é grande, né? O Amazonas tem 2 fusos, porque é grande, e Pernambuco acaba ficando com 2 fusos, porque tem 1 hora continental aqui em Pernambuco e 1 hora a mais lá em Fernando Noronha. Fernando Noronha, né, tá lá no oceano, tem um fuso horário a mais diferente, e Fernando Noronha é distrito, né, de Pernambuco. Mas isso é só uma observação. Então vamos lá, se 17 horas em Londres, menos 3, 14 horas em Brasília. Beleza? Então tá. Uma coisa, gente, que aconteceu e que ainda não caiu na prova do Enem, né, que foi o fim do horário de verão, né? Você sabe que o Brasil é um país grande, de norte a sul, né? Então, até o ano passado, nós instituíamos o horário de verão desde os anos 30. Até o ano passado, quando chegava em outubro, a gente adiantava o relógio 1 hora, no centro-oeste, sudeste e sul. Porque, veja, perto do Equador, praticamente não varia a duração dos dias e noites. Ali sempre pega bastante sol. Se você for para Belém do Pará em dezembro, o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Se você for em junho, acontece a mesma coisa. Agora, quem de vocês aí está vendo essa resolução aqui, mora em São Paulo, mora no Mato Grosso do Sul, mora aqui na região sul, você sabe que no verão os dias ficam mais extensos, fotoperíodo, né? Porque como a Terra gira inclinada, no verão a gente expõe mais o sul, então os dias ficam maiores. E no inverno, o sol pega mais no hemisfério norte, então as noites elas ficam maiores. Então quando chegava outubro, indo para o verão, a gente implantava o horário de verão que ia até fevereiro, né? Porque daí a gente adiantava o relógio 1 hora, no final da tarde. Veja, sem o horário de verão, por exemplo, aqui em Curitiba, sem horário de verão, ficava escuro ali perto das 19. Eu adianto o meu relógio, ficava escuro às 20. Tá vendo? Eu ganhava ali uma hora de luz, né? Isso poupava energia e tal. Mas nos últimos tempos as lâmpadas ficaram mais eficientes, o ar-condicionado tem imposto muito consumo de energia, muita gente não gosta mesmo do horário de verão. Então isso era um debate que vinha há algum tempo e no ano passado, por decreto, acabou o horário de verão, né? Então isso eventualmente aí pode ser importante aí nas provas, e o Enem já cobrou horário de verão. Então vamos lá, questão 64 agora. Essa questão importantíssima, né? Ela diz assim, a região do Vesúvio registra uma série de terremotos. O Vesúvio é aquele, né, vulcão fantástico ali na Itália, no sul da Europa, na área de encontro das placas tectônicas africana e euroasiática. Mas o que interessa aqui? Ele diz assim, vários abalos foram sentidos nesse sábado na região do vulcão, na Itália, Biriri Bororó. O terremoto ocorreu, né, às 11 horas, magnitude 1.8, guarde isso, 1.8, com o epicentro a 2,7 quilômetros de profundidade. O Observatório do Vesúvio né, alertou, até o momento não foram registrados danos nem vítimas. A erupção do Vesúvio no ano 79 foi catastrófica, né, que engoliu Herculano e Pompeia, que tem inclusive aqueles corpos que ficaram petrificados, né? Plínio, né, o velho, acabou morrendo, e Plínio, o jovem, narrou tudo isso. Por isso que todo vulcão explosivo, né, ele é considerado pliniano,
por causa dessa meleca que aconteceu lá. Mas o que acontece aqui? Aqui diz que aconteceu um terremoto, ele teve 1,8 e foi alertado a galera e não teve vítima. Então vamos lá. Sobre o monitoramento de eventos naturais descritos. Aqui está falando num terremoto, mas vamos pensar num furacão, uma previsão de chuva muito forte. Esses movimentos, quando detectados previamente, podem salvar vidas, permitindo a evacuação de áreas povoadas. Sim, isso é extremamente importante você trabalhar ali na prevenção e alertar as pessoas. Então, tranquilo. Agora vamos pegando o erro aqui, ó. Esse tipo de serviço não traz benefícios? Traz benefícios, né? Poupa a vida, evita prejuízos, tal. A especificação da magnitude e a amplitude de um terremoto não pode ser medida por esse tipo de serviço? Pode, claro que pode. Existem os sismógrafos que avaliam quanta energia foi liberada, é a magnitude. E os estragos são a intensidade, né? Tem a famosa escala Richter, que avalia lá a energia liberada. Aí, dependendo do tipo da rocha, das construções, você vai ter consequências, magnitude. A escala Richter é um instrumento de cunho científico normalmente utilizada anterior ao abalo. Não, ele não é anterior ao abalo. Ele avalia a magnitude liberada, né? E o texto diz que teve um lá tal de 1,8. Isso é um tremor pequeno. Isso é um tremor pequeno. Eu já falo disso. Bom, o monitoramento dessas atividades ocorre apenas em áreas onde atinge superior a 7 graus? Não, o próprio texto diz que 1,8 e foi avaliado, né? E assim, quer ver? Veja que deu tremor e não teve vítimas, então foi um tremor pequeno. De forma prática, você pode pensar assim, até 4 graus, terremoto é pequeno. Tá? De 4 a 6, ele já é médio. Passou daí, certo? Daí ele já é um terremoto grande. Muita gente diz que a escala Richter ela vai até 9. Na verdade, ela é uma escala aberta. O Richter, né, na Califórnia, ele organizou até 9. O terremoto mais forte, cientificamente comprovado, inclusive esse ano está comemorando 50 anos, não estranho se aparecer no Enem, o terremoto de Valdívia, no Chile, ele teve 9,5. Né? Talvez um dia, que Deus nos livre, vamos ter um terremoto aí 10, 12. Mas a escala Richter, muita gente também acha que de um ponto para outro, apenas dobra, não multiplica por 10, ela é logarítmica. Então, se você tem um terremoto 1 vezes 10 por 2, a energia liberada. Aí depende da rocha, depende da construção e tal, você vai ter lá as consequências, a intensidade. Mas de 2 para 3, multiplica por 10. Então veja uma coisa, para você ter uma ideia mais ou menos. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, né? Então o que acontece? O Brasil nós dizemos estabilidade, acontecem terremotos, mas são menores e menos frequentes. Os nossos terremotos em geral chegam a 4 graus na escala Richter, 4 graus. Para você ter ideia, assim, depende da rocha, depende da construção onde você está. Mas se acontecer um terremoto agora de 4 graus e repercutir na superfície, o hipocentro é lá no interior, o epicentro é na superfície. Sabe quando dá um trovão que balança a casa da gente? Assim, sabe? Sabe quando você está parado na rua, passa um caminhão num buraco, você sente aquele... Sabe? Isso é equivalente a mais ou menos 4 graus na escala Richter. Mais ou menos. Certo? Não vá sair por aí dizendo que eu falei que quando passa um caminhão da rua dá um terremoto. Né? Mas, se nós tivéssemos seria isso. Uns 5 graus, multiplique esse tremelique por 10. Certo? 6 graus, multiplique por 10 de novo, já vai ficar 100 mais fortes do que o tremelique. 7 graus, multiplique por 10 de novo, vai ser 1000 vezes mais forte. Então, os terremotos são... 7 graus já traria muitos danos, principalmente numa região como a Itália, que tem construções antigas, né? O Japão tem construções modernas, novas, aquela coisa toda. Então, 7 graus seria extremamente danoso. Maravilha? Então tá aí, questão importante, abrimos esse leque para dar uma olhadinha. Questão agora a 66. No cinturão de máxima diversidade biológica, biodiversidade, tornou-se possível o advento do homem. Se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza da sua principal bacia hidrográfica, parará, barará, barará, né? E ecossistemas, nível regional de altitude. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas, florestadas, dispostas, distribuídas, né? Em anfiteatro. O que a gente pensa num anfiteatro? Uma área, uma depressão suave, né? Uma sala em anfiteatro, o que é? Você tem aquelas
cadeiras dispostas ali suavemente, né? Não é um troço assim, né? O cara está aqui no palco, né? Então é suave, tá vendo? Então você tem um anfiteatro entre duas elevações, entre o Planalto brasileiro, no meio do Brasil, e o guianense, que fica no norte. As imagens de satélite permitiram a visualização mais completa. Ó, bate naquela história de tecnologia de novo. Bom, do que nós estamos tratando? Está dizendo que é uma região plana, tá vendo um anfiteatro, entre o Planalto das Guianas, onde inclusive nós temos os países guianos lá, né? Guiana Francesa, Suriname, e a Guiana, e o ponto mais alto do Brasil, até o Pico da Neblina, e esse é o Planalto brasileiro. Então aqui está esse anfiteatro. Você já matou a questão, né? Estamos trabalhando sobre o quê? Estamos trabalhando sobre a Amazônia, né? Então fechou essa questão, tranquilo aí, sobre a Amazônia. Mas vamos utilizar ela para um pouquinho além? O Cerrado pega bem o meio do Brasil, né? O Cerrado ele ocupa o Planalto brasileiro, no centro do Brasil. Aí realmente tem clima tropical, tem vegetação com arbustos, né? Tá. Os mares e morros, isso aqui, ó, mares e morros é o que a gente também entende como domínio da Mata Atlântica. São aquelas áreas bem suaves, onduladas, né? São os mares e morros. Aí, ó, realmente tem clima tropical úmido, tem uma vegetação de Mata Atlântica, mas ele está falando, ó, ele localizou, ó, Planalto das Guianas, brasileiro e guianense, o tal do anfiteatro. Sem contar que ele diz que é planície, tem uma rede riquíssima, tá vendo? Então, estamos falando, claro, da Amazônia. As araucárias estão aqui no sul do Brasil, no Planalto Meridional, né? Daí aquela árvore, né, típica aqui de Curitiba, parece um guarda-chuva, dos climas mais frios. Então é o clima, realmente, é o domínio amazônico, de clima quente e tal. As pradarias, campos, né? A expressão pradaria para campos é uma coisa muito europeia, que foi trazida para cá, né? Mas pradaria, campos, né? Então campo, grama, gramínea, são os pampas. Os pampas estão localizados justamente onde? Mais aqui, claro, no sul do Brasil, se estendendo para o Uruguai e a Argentina. Aí tem esse relevo bem onduladinho, assim, coxilhas, né? Bem suave e tal. Mas então o que deu mesmo aí? Vai dar a alternativa D nessa questão. Vamos lá agora para a questão 71. E essa questão, ela diz o seguinte: existe um debate na literatura internacional sobre as consequências para a formação de capital humano. O que a gente pensa capital humano? Gente de qualidade, bem treinada, né, disposta, tal, essa coisa, no país de origem. Então, ó, capital humano, qualificação profissional no país de origem, vamos pensar assim. No âmbito teórico, alguns trabalhos enfatizam o efeito negativo no crescimento econômico e na formação de capital humano, gente qualificada, no país de origem, causado pela utilizando modelos de gerações sobrepostas. Então tá, olha, ele está dizendo que a geração de capital humano tem estudos que mostram o efeito negativo, né, para o crescimento econômico na formação do capital humano quando acontece uma coisa. No trecho apresentado, algumas informações foram omitidas propositalmente. Em um mundo globalizado, há um tipo de mão de obra que não sofre problemas maiores de deslocamento, é a mão de obra qualificada. Um país que apresenta piores condições para manter a mão de obra qualificada, esse capital humano, acaba perdendo esse profissional para o país que apresenta melhores condições. Para o país que é o espaço de repulsão, saída, isso é chamado do quê? Bom, quando você tem a saída de mão de obra qualificada de um lugar para outro, né? Porque veja o seguinte, você sabe que existe uma série de limitações para a entrada, muitas vezes de imigrantes não qualificados, refugiados em certos países. Mas a mão de obra qualificada, ela é bem aceita, né? Você veja uma coisa, assim, um bom engenheiro do Brasil agora, ele decidir ir para o Canadá, ele vai chegar lá formado, tá vendo? Então ele é bem aceito, né? E assim outros profissionais também. Para o país que perde esse elemento, isso é chamada fuga de cérebros. Então é a fuga de cérebros. Então o resto está errado, né? Repulsão obrigatória não, isso seria então uma migração forçada em casos de guerra, coisas assim, né? Repulsão adquirida, mas como isso, né? Repulsão adquirida, né? Repulsão a pessoa vai embora e tal. Fuga de população, daí é uma coisa muito genérica, né? As pessoas saem,
perda de mercado, mas é uma crise econômica. Então é a chamada fuga de cérebros. Aqui vale uma observaçãozinha, só para a gente terminar essa questão. Quando a gente fala de cérebros, não quer dizer que necessariamente precisa uma pessoa assim que tenha doutorado, mestrado, né? Veja, até um jogador de futebol muito bem qualificado, né? Muitas vezes ele não tem nenhuma formação assim acadêmica e tal, mas veja, ele é um cérebro, ele é um gênio. Né, naquela sua atividade, ele tem esse dom. Existem pessoas, por exemplo, artistas, pessoas de nível técnico, né, que necessariamente, porque quando a gente pensa em cérebros, muitas vezes pensa em, tem que ser um cientista, né, tem que ser, né, não, né, muitas vezes uma pessoa que tem habilidades, por exemplo, manuais em certa atividade, artesanato, muitas vezes pode ser enquadrado aí nessa coisa, mas veja, é um capital humano, uma pessoa que vai, né, levar esse seu dom, essa sua qualificação para outra economia. Maravilha.